Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é Daniel Chaves, na disciplina de História Contemporânea, uma disciplina que está sendo ministrada na graduação em História da Universidade Federal do Amapá. Essa disciplina a gente está tratando remotamente e, com isso, a gente conseguiu expandir um pouco, como vocês já devem ter percebido, a oferta de conteúdo. Então, nessa disciplina, a gente está com conteúdo programático bastante ampliado, né? E nesse conteúdo programático bastante ampliado, a gente vai trabalhar com o conteúdo dos imperialismos, que é um tema importante para mim, especialmente prazeroso, em termos do que significa e do que significou na minha formação estudá-los, né? Uma aula que tem um conjunto de conteúdos, na verdade vai ser mais do que uma aula, que tem tudo a ver com relações internacionais, tem tudo a ver com economia política, tem tudo a ver com uma conjuntura importante do ponto de vista tecnológico, com muitas mudanças expressivas que vão valer a pena a gente conhecer, ok? Então vamos começar aqui a falar um pouquinho do que foi o imperialismo. Imperialismo é um conceito, né? Mas além de ser um conceito, na verdade, ele é exatamente um conceito porque ele é uma síntese de uma teoria e, como uma teoria, ele tenta explicar um fenômeno da história. Qual é esse fenômeno da história? É um fenômeno de uma política ou de uma ideologia de estender, de uma extensão de um domínio, de uma nação, de um povo, de um estado, de um império sobre outros povos ou outros países, especialmente do ponto de vista político e econômico. Historicamente, para além do conceito, nesse momento que a gente está trabalhando contemporaneamente, ou seja, em algum momento próximo do final do século XIX, o imperialismo foi uma política de Estado da época da Segunda Revolução Industrial, com foco na expansão territorial do Ocidente, que era, na verdade, naquele contexto, eram impérios. Então, o foco era a expansão territorial desses impérios ocidentais sobre outras nações em uma situação clara de dominação. O termo, nesse contexto, ele é amplamente aplicado não só ao domínio político-econômico ocidental, mas também como um caso excepcional, que aqui a gente não vai tratar por uma questão de recorte, o caso japonês, que teve um papel muito importante, né? O Império Japonês, no final do século XIX, no Sudeste Asiático, na verdade, no Extremo Oriente, se a gente quiser trabalhar dessa forma mais vulgar. Por sempre envolver o uso do poder, toda vez que a gente fala em imperialismo, a gente está falando inequivocamente de um termo antipático. É muito raro, é muito improvável que algum analista, que algum estudioso, que algum profissional do ensino elogie o que é o imperialismo. Em geral, um termo considerado moralmente repreensível, inclusive. Quando você fala que alguma potência é imperialista, que a gente está falando com uma carga pejorativa muito grande. Geralmente, inclusive, sendo um termo utilizado, exatamente esse exemplo que eu fiz alusão aqui, da questão de chamar uma outra potência de imperialista, tem algo muito comum na propaganda internacional para desacreditar a política externa de um oponente. Contemporaneamente, o imperialismo existe? Para muita gente, sim. A gente vai ver isso num próximo conteúdo. O imperialismo acabou deixando de ser apenas uma questão territorial, política e econômica e assumiu, especialmente na segunda metade do século XX, uma conotação cultural, uma conotação de influência política, de soft power. A gente vai ver isso num conteúdo que já já vocês vão assistir. Vamos em frente. Então, como vocês podem perceber, existe uma polissemia nos estudos sobre imperialismo. Em primeiro lugar, por conta dessa conotação histórica do imperialismo, certo? De um imperialismo que é dado no tempo e no espaço, aproximadamente no final do século XIX, que é conhecido nominalmente pela partilha da África, né? Essa é uma primeira hipótese de conceituação
um primeiro conceito de trabalho sobre o que é o imperialismo. Um segundo conceito de trabalho sobre o que é o imperialismo é o imperialismo como um conceito transhistórico, que é muito mais do que a modernidade e a contemporaneidade podem apresentar. Se referindo, por exemplo, ao imperialismo das civilizações do Egito Antigo Nilótico, o imperialismo Han na China Antiga, o imperialismo romano na Antiguidade Ocidental, o imperialismo maia, asteca e inca nas Américas, o Império Malinês no século XIII, riquíssimo na África Ocidental. Então a gente pode ter vários impérios, e seria uma segunda interpretação de natureza histórica, mas não datada, podendo inclusive possibilitar coisas muito interessantes em termos de comparações. E uma terceira forma de lidar nessa polissemia do conceito são com os usos contemporâneos, como imperialismo cultural, imperialismo social, neoimperialismo, enfim. Uma discussão bastante importante e atualizada também. Então, essa dificuldade em chegar a uma definição geral substantiva sobre o que são essas consideráveis interpretações decorre do arcabouço teórico completamente diverso, e aí, consequentemente, cada definição vai estar circunscrita a um campo com um arcabouço teórico particular que vai ser empregado. E com isso a gente tem uma fragmentação muito grande da discussão sobre os imperialismos. Aqui, acho que para esse primeiro momento, especialmente para essa gênese do imperialismo, do ponto de vista histórico da contemporaneidade, seria extremamente interessante a gente olhar o imperialismo explicado por forças econômicas. E aqui, sem nenhum problema, eu estou me fazendo valer de uma discussão extremamente importante que surge, curiosamente, no campo teórico liberal e que avança sensivelmente depois de 1916, quando Vladimir Lenin, aquele mesmo da Revolução Russa, publica Imperialismo, a etapa superior do capitalismo. Deixa eu ver se eu acho. Claro que vão ter hoje inúmeras traduções, inclusive com uma certa polêmica um pouco infantil, se é etapa superior, etapa final, que de alguma forma tem a ver com o debate que Lenin travou com Rosa Luxemburgo a respeito do que é a iminência ou não iminência, né? Para Lenin não, para Rosa sim, sobre a iminência do colapso do modo de produção capitalista e do seu sistema de circulação global subsequente. Vou mostrar para vocês aqui uma capa bem legal, que é uma capa de 1925. Eu procurei aqui uma das mais antigas, olha. Um livro de 1925, de Paris, né? Como vocês estão vendo, da Livraria das Humanidades. Imperialismo, a etapa. Aí vem a discussão, se é superior ou é final. Uma discussão que até faz sentido do ponto de vista conceitual, mas não é tão importante assim. Acho que a gente tem coisas mais sérias para se ocupar. Por que Lenin foi extremamente interessante ao situar? Por que a contribuição teórica dele é tão robusta, mesmo mais de 100 anos depois? Porque Lenin caracteriza que a exportação e a expansão do modo de produção capitalista para além das fronteiras do Estado, alcançando limites que não são intrinsecamente correlatos àquele processo nacional de desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo em questão, implica na prática no fenômeno que ele descreve como imperialismo. E isso é uma sacada muito interessante, daí a ideia de que o imperialismo é uma etapa superior, é uma próxima etapa do capitalismo. E nesse sentido dessa discussão da exportação de capital, para Lenin, me parece muito apropriado, basicamente, num ponto de vista econômico, o avanço imperialista está direcionado a três grandes fatores, a três grandes dimensões de extração. A extração de recursos naturais, a extração de mercado consumidor e a extração de mão de obra barata. Lenin, em larga medida, está dialogando com uma discussão marxista importante, que é a da lei da propensão, na verdade, da propensão à redução da taxa de lucro pela produção do capital, que implicaria, na prática, num dado constante e inequívoco, que a força do capital instalada em um espaço nacional tenderia intrinsecamente a buscar a extrapolação das fronteiras. É uma discussão que é profunda, mas
é bem simples, Lenin escrevia muito bem, e se vocês acharem em português uma boa tradução do Imperialismo, a etapa superior do capitalismo, vale a pena ler esse livrinho. Bem legal. Eu também sugeriria, já que é para ficar no campo das sugestões literárias, eu sugeriria um livrinho que tem uma introdução muito interessante, que é, na verdade, é um prefácio que o autor escreveu. Esse autor se chama Luiz Fernandes, ele é professor da Universidade Federal Fluminense e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, foi meu professor no mestrado. O Luiz Fernandes, ele escreveu esse livrinho aqui, ó, União Soviética, Ascensão e Queda. O livro é um livro de economia política da União Soviética, que decisivamente não é a discussão que a gente está tendo aqui, mas no prefácio desse livrinho, vocês vão encontrar umas coisas muito interessantes. Porque vocês vão encontrar uma discussão bastante interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse livrinho no Google Books, porque eu queria mostrar para vocês o que, na minha opinião, é a melhor síntese do debate teórico sobre o imperialismo, isso aproximadamente da década de 90. Isso aqui é a tese de doutorado do professor Luiz Fernandes, inclusive. É a discussão... Caramba, eu não vou achar isso no Google Books? Eu não vou achar. Crueldade. Mas, de qualquer modo, vale a pena, vocês conseguem achar em estante virtual, não é um livrinho muito caro, eu acho, eu suponho, deixa eu ver quanto que está custando. Dá para comprar por 18 pila. Vale a pena, vale o ingresso, viu, pessoal? Vale o ingresso. Vocês conseguem, por esse livrinho aqui, ter um bom mapeamento das principais discussões históricas sobre o imperialismo na tradição marxista, que, na minha opinião, é a mais apropriada para uma compreensão inicial sobre o que é o fenômeno do imperialismo na contemporaneidade, sobre especialmente as principais motivações objetivas, né? É importante a gente levar em consideração que, apesar da gente olhar hoje para trás na história e ter muita facilidade, é sempre muito cômodo e confortável fazer isso, né? A gente olhar para trás na história e dizer que o imperialismo foi uma consequência inequívoca, intrínseca do capitalismo, mas se a gente olhar para a primeira metade desse mesmo século XIX, o fenômeno do colonialismo não era muito popular, não. Tanto as guerras napoleônicas quanto as jornadas nacionalistas, que a gente já estudou aqui, o imperioso democrático, que estava começando a surgir e bater a porta, o custo da industrialização, da Revolução Industrial, havia causado uma exaustão das forças nacionais europeias do ponto de vista econômico. Muita gente, inclusive, e aí vale lembrar a obra seminal do debate contemporâneo do século XX sobre imperialismos, que é um livro chamado Imperialismo, do John Hobson. O John Hobson era um autor inglês liberal e argumentava que o imperialismo era caro demais para a metrópole. Então, por isso, ele era a favor da descolonização, mas não por conta da liberdade, porque era caro ser imperialista, era custoso, dava um trabalho desgraçado e não era necessário. O livre comércio seria uma imposição natural de força por parte das potências industrializadas. Muita gente tinha essa percepção, muitos intelectuais, muitos líderes também acreditavam que os custos para os impérios superavam os benefícios. No entanto, por volta da metade do século XIX, a Europa, especialmente a Grã-Bretanha e a França, começaram a passar por um renascimento econômico depois de tudo que foi a primeira metade do século XIX, toda a tragédia política, né? A confusão política que foi. Consequentemente, é muito interessante que vocês vão encontrar na cinematografia, na literatura, coisas sobre a era vitoriana na Inglaterra, né? Que foi aproximadamente da década de 30 do século XIX até 1900 e alguma coisinha. Que foi uma época justamente desse revival inglês, da Grã-Bretanha se tornando uma potência industrial, fornecendo 1/4 da produção de bens industriais para o mundo, e o investimento dos Napoleões na indústria francesa, com a construção de infraestrutura, ajudou a promover uma prosperidade na França. Então, a gente poderia dizer, de alguma maneira, que... Opa, peraí, eu voltei quando era para avançar. Que isso que acontece no final do século XIX, na Europa, nos Estados Unidos, começando a se tornar países industrializados, apresentando desenvolvimento no campo industrial, fez com que
a possibilidade de uma condição tecnológica, de uma condição estratégica avançada, de um custo que começava a se reduzir em função da adoção de novas tecnologias. Vocês podem dar uma olhada nisso na aula de Revolução Industrial, que tem muita coisa que vocês vão fazer conexão. Então, a logística começou a se tornar mais barata, os produtos começaram a melhorar em qualidade, as condições tecnológicas começaram a gerar um gap, começaram a gerar uma distância maior, uma divergência sensível entre os países desenvolvidos, ou os países que naquele contexto estavam fazendo as suas revoluções industriais, e os países que não estavam fazendo, ou as regiões que não estavam fazendo as suas revoluções industriais. E daí a gente começa a observar uma divergência respeitável do ponto de vista histórico, né? Que é a divergência entre o que é que fez com que esses países, essas economias nacionais, europeias, começassem a ter as condições necessárias para colonizar o mundo, né? E o que a gente vai estar observando aí é um processo muito interessante, que tem uma obra razoavelmente importante para vocês também conhecerem, que essa eu não sei se tem em língua portuguesa, tá? Que é um livro do Kenneth Pomeranz, um livro chamado A Grande Divergência. Eu vou mostrar a capa dele para vocês. Onde está aqui um bom exemplo dessa capa, que o Kenneth Pomeranz ele se preocupa muito em observar esses aspectos de como começou a se criar uma situação diacrônica grave, uma disparidade que até hoje, inclusive, o Thomas Piketty, que é aquele economista francês, se não me engano, ou inglês, ele trabalha muito com essa discussão, a discussão de como a desigualdade se tornou um dado intrínseco, estrutural, e nunca teve tão avançado, nunca antes na história desse país, né, teve tão avançado para a gente falar numa ordem internacional profundamente desigual, talvez desigual como não tenha sido registrado antes na história moderna contemporânea. Então, uma coisa interessante para a gente pensar e discutir é se o imperialismo ele é um filho da Revolução Industrial, porque do ponto de vista objetivo, a Revolução Industrial trouxe uma enorme necessidade de matérias-primas, e como resultado, muitos países europeus começaram a buscar essa matéria-prima em regiões onde era abundante e barato, como África, Ásia, América do Sul. Numa relação de mútua causalidade e efeito, a industrialização, que pedia matéria-prima, também deu condições tecnológicas para que as frotas, nesse momento, lembrem-se, não há avião ainda inventado, tá, pessoal? Muito menos viagens em torno da órbita da Terra. Então, a industrialização, ao mesmo tempo que pedia matéria-prima, o raw material, né? Ao mesmo tempo que pedia isso, também possibilitava, perdão, melhor dizendo, uma capacidade logística inédita de conquista de outras regiões, de ocupação de espaços na órbita no planeta Terra, né? A produção industrial em grande escala fez com que fábricas demandassem mais matéria-prima, que poderia ser confiscada, obtida de nações menos poderosas, e as nações ocidentais precisavam de mercados para esses bens que eram produzidos com essa matéria-prima, e as colônias eram naturalmente mercados potenciais. Então começou a se criar um ciclo virtuoso no qual se chegava com uma tecnologia avançada na região periférica, chegando ali, conseguia-se extrair matéria-prima mais barata, encontrar mercados consumidores não saturados e principalmente ter mão de obra abundante. Observem aí, obviamente, vocês vão fazer algumas análises extremamente sensíveis do ponto de vista cronológico, eu aposto em vocês vão observar que é uma mesma época de avanço tecnológico no Ocidente, de implantação de um capitalismo super periférico, pitoresco, totalmente deformado, especialmente no continente americano, e a triangulação comercial entre Américas, a triangulação comercial atlântica, né, entre Américas, Europa e África, tinha tudo a ver com justamente a exploração com diferentes padrões do sul do mundo, e aí começa-se, inclusive, nesse contexto, a se acirrar
a discussão em torno da existência de um sul global, né? Essa industrialização, como vocês devem conhecer nos manuais básicos de história, concedeu novos armamentos de todo tipo aos exércitos e marinhas do Ocidente, frotas oceânicas, fuzis, artilharia de fogo, fazendo com que uma desigualdade tecnológica também se tornasse quase que imediatamente uma desigualdade militar. E é nesse momento também que acontece, nessa grande divergência, um rápido crescimento populacional da Europa no 19, desempenhando um certo papel no incentivo à atividade imperial, podendo exportar gente europeia pelo mundo. Como vocês estão fazendo aqui as correlações, vocês devem imaginar, bom, se o Daniel está falando que as revoluções, especialmente a Revolução Industrial, vamos chamar da Grande Revolução Industrial Europeia do século XIX, tem tudo a ver com a expansão qualitativa e quantitativa do modo de produção capitalista, e isso tem tudo a ver, por sua vez, com a extrapolação do capitalismo para além das suas fronteiras, gerando, ou subsequentemente, consequentemente, esse fenômeno do imperialismo. A ciência e tecnologia que gerou a Revolução Industrial, ou que trabalhou por ela, de alguma forma tem a ver com o imperialismo? Tem. Porque os avanços em transporte, em comunicação e guerra trazidos pela Revolução, os melhores conhecimentos geográficos, avanços médicos, descoberta do quinino para lidar com a malária e a febre amarela, que eram endemias tropicais, a ciência e tecnologia desenvolvendo melhores métodos de produção, melhores métodos de produtos, de formas de fazer com que os serviços em torno do processo de expansão do imperialismo funcionassem melhor, teve um papel sim predominante. Agora, isso não quer dizer que ciência e tecnologia, e esse é um dado que a partir de agora, até 1945 ou 48 talvez, mas se vocês quiserem esticar até os dias de hoje, não faz nenhum problema não, tá? Esses avanços científicos e tecnológicos da produção não necessariamente se converteram numa razão mais humanista, muito pelo contrário. Apesar desses fatores tecnológicos e econômicos, o imperialismo do final do século XIX era dotado de um certo sentimento de superioridade racial, criando uma sensação de que as nações ocidentais tinham um certo direito de conquistar e colonizar áreas que eram primitivas, eram atrasadas. Discurso que até hoje vocês encontram por aí, passeando e tentando prejudicar as coisas. Um grande imperialista britânico, Cecil Rhodes, né, ele dizia: afirmo que somos a melhor raça do mundo e quanto mais dela habitarmos, melhor. Porque essa crença rude, preconceituosa da superioridade se encontra em larga medida com a discussão do chamado darwinismo social, né? Vocês já ouviram falar da discussão do darwinismo social? Se vocês não encontraram essa discussão, é uma discussão extremamente importante, decorrente da obra de um sujeito. Quem era esse sujeito? Esse sujeito era o Charles Darwin. Agora vocês vão perguntar, por que Charles Darwin tem a ver com isso? Porque o Charles Darwin, quando ele publicou em 1859 A Origem das Espécies, ele propôs uma teoria, bom, que só alguns de vocês devem ter conhecimento, uma teoria de que os ramos evolutivos são resultado de um processo de seleção natural e sexual, com a luta da sobrevivência gerando melhoria das espécies e adaptações. Então, rapidamente, uma pré-sociologia, uma sociologia pré-científica, uma coisa bastante típica daquela ciência evolutiva do século XIX, do final do século XIX. Vale muito vocês conhecerem a obra da Lilian Schwartz. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Essa mesmo, eu li esse livro na minha graduação e foi super bom para mim. Um livro chamado O Espetáculo das Raças, da Lilia Moritz Schwartz, que era um livro, que é um livro, né, ainda tá, que fala sobre a questão racial no Brasil, mas ele tem uma questão teórica super importante para a gente observar esse pano de fundo da época, que é o pano de fundo da questão racial, que é um traço desse darwinismo social que rolou mundo afora. Então, essa ideia de que uma superioridade tecnológica, econômica, social, racial europeia fazia com que o imperialismo fosse interpretado como um processo inequívoco, culturalmente normalizado,
e que seria nada mais nada menos do que o mais apto, o europeu, uma convicção generalizada e genuína essa, olha só. Vocês vão voltar na aula que vai falar sobre reformas nacionais e vão ver a questão das feiras mundiais, dos zoológicos humanos que tinham, que tem tudo a ver. Então, esses ocidentais brancos acreditavam que tinha uma missão, havia um missionarismo nesse imperialismo, né? Muitos deles acreditavam que a Europa deveria civilizar os irmãos mais novos, os povos inferiores. Vocês podem conhecer também um poema famoso do White Man Burden, o Fardo do Homem Branco, de 1890, do Rudyard Kipling, em que o Kipling acreditava nas bênçãos da civilização ocidental, ao homem branco, os europeus assumirem sua obrigação moral de civilizar os incivilizados, né? E vocês vão notar, se vocês se aprofundarem numa historiografia específica sobre esse imperialismo do final do século XIX, que muitos missionários protestantes tiveram um papel absolutamente importante e de alguma forma análogo ao que foi a conquista das Américas no século XVI, na entrada desses, como é que eu vou dizer, no desembarque europeu em regiões remotas, pouco conhecidas, especialmente da África, né? E aqui tem tudo a ver com esse contexto da década de 70, 60, dos avanços tecnológicos, do missionarismo, com o mapeamento da bacia do Rio Congo, que tirou a última terra incógnita dos mapas europeus sobre a África e fez com que, em função de muitos fatores, como interesses diplomáticos, a exploração colonial, a abundância de recursos valiosos na África, o interesse europeu no continente tivesse aumentado e as potências começassem a ter de se interessar cada vez mais e mais. Então, apesar de antes da década de 70, 60, talvez até 80 do século XIX, o interesse europeu na África ser um interesse meramente pontual, meramente litorâneo, geralmente tratavam-se os povos africanos da mesma forma que se tratavam os nativos das Américas, do Novo Mundo, com relações comerciais pontuais. A partir da década de 70 do século XIX, isso mudou. Antes da Conferência de Berlim, apenas 10% da África estava sob controle europeu. Mas a partir dali, e esse momento da Conferência de Berlim é super importante para vocês conhecerem a história europeia, né? E conhecerem a história da globalização também. Vou mostrar para vocês uma gravura da época da Conferência de Berlim, tá? Uma das mais famosas, inclusive. Deixa eu mostrar aqui para vocês, se eu acho numa boa resolução, para a gente poder entrar nela. Tá? Eu não estou achando bons exemplos de boas resoluções no Google, o que é mal. A melhor que eu achei foi essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Foi um encontro no final do século XIX, vocês estão vendo aqui o mapa da África, ao fundo, bem discretamente. Foi uma sessão de uma conferência diplomática sobre os assuntos de África, envolvendo, obviamente, apenas governantes e representantes europeus, não tinha nenhum africano presente para discutir a África. Sensacional. E o que foi a Conferência de Berlim, né? O que foi esse congresso? Ele pode ser tranquilamente interpretado como um congresso de Viena 2.0. Por quê? Porque aqui havia um interesse territorial muito grande, uma pressão demográfica, como a gente já falou, muito grande, para vocês terem uma noção. Um espaço de 100 anos entre, vamos dizer assim, o Congresso de Viena de 1815 e a crise da década de 30, mais de 60 milhões de pessoas deixaram a Europa, migrantes indo para a América do Norte, para a América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, para a Rússia. Então, essa migração, esse interesse, esse extravasar europeu fez com que os impérios estabelecidos, especialmente a Grã-Bretanha, Portugal e França, que tinham interesse em se apropriar de mais territórios na África, e até mesmo potências emergentes como Itália e Alemanha, recém-unificadas, inclusive, quando Bismarck, o chanceler, né, do Império Prussiano, quando ele assume a responsabilidade de fazer a Conferência de Berlim ser esse novo Congresso de Viena, uma tentativa de normalização das relações dentro de um acordo diplomático multilateral, acabou que se o Congresso de Viena formalizou a restauração dinástica dos impérios contra
a Revolução Francesa e Napoleão, a Conferência de Berlim foi fundamental para formalizar os interesses europeus na África. E uma das consequências desse Congresso de Viena foi o acréscimo de 9 milhões de milhas quadradas, um quinto da área terrestre do planeta, por conta dessa formalização das possessões territoriais sendo redivididas entre os principais impérios europeus, ignorando solenemente fronteiras culturais e linguísticas, fronteiras nacionais europeias, mas resolvendo um enorme problema econômico e criando um universo de novas possibilidades de mundialização do modo de produção capitalista conduzido por esses impérios europeus. Era um mundo que, como vocês devem estar observando, e a Revolução Industrial ela criou, na verdade todo o século XIX é um século de mudanças muito aceleradas, né? Mas a Revolução Industrial, sem dúvida alguma, criou um efeito muito severo. Por quê? Porque praticamente todos os aspectos da vida eram transformados. As artes se tornaram mais populares, o lazer se tornou mais disponível com mais tempo, a jornada de trabalho sendo mais limitada em função da industrialização criou mais tempo para as pessoas desfrutarem dessa cultura, desse lazer, até mesmo pessoas de classe média, da classe trabalhadora. O renascimento dos Jogos Olímpicos acontece mais ou menos nesse momento, né? E não é à toa que se promoveu uma ideia de uma reunião esportiva global liderada por valores, pela pureza do imperialismo europeu. Isso não foi à toa, isso era um projeto, e até hoje é, o projeto coubertiniano do Barão de Coubertin, é um projeto político imperialista europeísta. As pessoas passaram a viajar mais, a praticar esportes ao ar livre, ou seja, a sociedade industrial começou a gerar benefícios que fizeram com que, de fato, essas populações europeias que gozavam de uma condição tecnológica avançada, eu não vou chamar de superior, porque tem uma série de conotações aqui extremamente equivocadas, mas uma tecnologia avançada que permitiu que os europeus pudessem viajar pelo mundo. E viajando pelo mundo, acharam lugares interessantes para se apropriar. E se apropriaram. Quer dizer, a Europa, ela, diante de todos os problemas e contradições do século XIX, ela, sem dúvida alguma, esses impérios tiveram a ousadia de se equilibrar com o corpo para frente, né? De buscar novos espaços, novos territórios. As colônias eram vistas como ativos desse equilíbrio de poder, só que não mais um equilíbrio de poder confinado ao sistema europeu. Um equilíbrio de poder internacionalizado, transcontinentalizado. Havia muita coisa em jogo. Havia muita coisa em jogo, principalmente a grandeza desses impérios. Então, no final da Conferência de Berlim, a África foi dividida em 50 colônias. Uma decisão importante foi, de lei, né, do princípio da ocupação efetiva, que estabelecia que nenhum território poderia ser reivindicado antes de ser diretamente governado e administrado pelo poder colonial. Nenhuma nação deveria, isso tem muito a ver com o Congresso de Viena, nenhuma nação deveria reivindicar direitos na África sem notificar outras potências de suas intenções. Curiosamente, se aproveitando de uma tendência da época, que a gente vai ver mais na frente na aula sobre abolicionismo, a conferência também decidiu acabar com a escravidão pelas potências africanas e islâmicas. Uma coisa que muita gente criticou como uma fachada humanitária, especialmente os movimentos socialistas, mas, sem dúvida alguma, o Congresso de Berlim, a Conferência de Berlim, perdão, ela não era escravocrata. Agora, isso não quer dizer que era participativa, diplomática, suave com relação às relações com os povos tradicionais do continente africano, com as populações, com as nações africanas que já existiam lá antes dessas possessões se configurarem. Como vocês vão ver nas próximas sessões, esse imperialismo que trouxe muitos resultados muito grandiosos para a gente poder falar na performance, no desempenho econômico, principalmente, político desses impérios no final do século XIX, e pouco tempo depois causaria muitos problemas. As nações europeias desorganizaram muitas unidades políticas tradicionais, unindo povos rivais sob governos únicos, criando instabilidade. Apesar de tentar trazer estabilidade e ordem, trouxe instabilidade e desordem, como na Nigéria, em Ruanda.
Os conflitos étnicos, que se desenvolveram na segunda metade do século XX, muitas dessas áreas podem ser atribuídos. Nós poderíamos, e vamos olhar caso a caso, incluindo até mesmo a questão israelo-palestina aí, a questão dos Balcãs tem a ver com isso, a questão de toda a divisão do território do subcontinente indiano tem a ver com isso. Então, o imperialismo ele contribuiu sobremaneira para essas tensões locais e também acabou gerando um efeito colateral que, em função dessas tensões e desse desgaste, também gerando uma tensão para as potências imperiais ocidentais. E muitas rivalidades, especialmente entre França e Grã-Bretanha, a ganância dessas potências, entre a França e a Alemanha, entre França e Grã-Bretanha, sobre o que era o Império Otomano, foram possivelmente alguns dos fatores, para boa parte da historiografia há um certo consenso sobre isso, que levaram a uma hostilidade que desatinou um conjunto, fez riscar o fósforo no barril de pólvora que levou à Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que, em 1914, ela acontece nesse mundo aqui, olha. Aqui a gente tem um mapinha que eu trouxe para vocês, que é um mapa das principais possessões coloniais, em rosa, que é uma imensa maioria, são possessões coloniais são possessões coloniais britânicas, né? Notem que o Canadá, a Austrália, em 1914, a Índia, parte do Sudeste Asiático, uma boa parte considerável da África Oriental ainda é britânica, ainda é considerada parte do Império Britânico, só vai se descolonizar lá pelos anos 50 e 60 do século seguinte. Uma boa parte em verde na África, especialmente da África Ocidental, é possessão territorial francesa, com alguns pontos de apoio, especialmente do Marrocos, por parte da Espanha. Portugal, com as possessões ao sul, na África Austral, muito próximos da região que hoje é Namíbia, África do Sul, na África Ocidental, Angola, na África Oriental, Madagascar, já estou falando bobagem, Moçambique. O Império Otomano, em verde, como nós já vimos, um pivô de uma série de questões, e essa monstruosa faixa territorial em laranja, que é o Império Russo, que todos esses conflitos de interesse interimperiais, vocês já devem conhecer alguma coisa em função da historiografia, mas vocês vão ver nas próximas sessões, especialmente na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, como tanto império assim, para faixas de terra finitas e muitos interesses e muitas ganâncias, ajudariam a colocar o mundo no conflito mais sangrento da história da humanidade, ou no conjunto de conflitos que foram os mais sangrentos da história da humanidade, com um padrão de mortalidade, uma letalidade estimada entre 1914 e 1946 em aproximadamente 100 milhões de pessoas. Isso sem contato, falando de mortos, não estou nem levando em conta feridos, desabilitados e etc. E os danos materiais óbvios. Ok, pessoal, então eu tentei trazer para vocês aqui um panorama do que foi o imperialismo no final do século XIX, tentando ajudar a fazer dessa discussão uma discussão mais construtiva e o mais didático possível para vocês, ok? Por hoje é só, muito obrigado, um grande abração, até já.